Olá, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei quando vocês estarão vendo esse vídeo. Mais um episódio do Vivamente Podcast. E hoje vamos falar sobre ansiedade. Um tema que está bem vivo aí entre a gente, né? E hoje, vou apresentar primeiro aqui a Andréa, que está do meu lado aqui. E depois ela apresenta a nossa grande estrela aí, nossa grande convidada aí. Andréa, dá uma palavra pro pessoal e depois se apresenta a Priscila pra gente, por favor. Tá bom, boa noite, gente, boa noite, boa tarde, né, enfim, não sabemos quando vocês vão estar vendo, como diz o Ronaldo, né, mas enfim, gente, estamos começando mais um episódio do Vivamente Podcast, com muito prazer estar aqui novamente, né, ao lado do Ronaldo e da nossa convidada super especial, porque hoje o nosso tema é um tema muito bacana, é um tema muito forte, na verdade, né, que hoje o tema é sobre ansiedade. Então nós vamos falar sobre ansiedade e para poder falar sobre esse tema que é tão importante, nós trouxemos uma pessoa maravilhosa, né? E ela vai poder nos ajudar aqui a entender melhor sobre esse tema, a entender melhor o que é a ansiedade, como isso funciona, e vai ser muito legal para quem passa por isso, né? Ter, enfim, as respostas dela, né? Em relação a isso. Então eu estou aqui hoje com a Priscila Dias, né? Nós estamos com a Priscila Dias. A Priscila, ela é psicóloga clínica, tá? Ela tem especialização em perinatal e gestalt terapeuta, olha isso, né? Então ela vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Inclusive, a gente pediu para ela estar participando desse episódio hoje, porque ela também tem um trabalho em cima disso, sobre ansiedade, mas com gestantes. Então ela tem um e-book, inclusive, que depois a gente vai passar até o Instagram dela para vocês. O e-book dela fala sobre ansiedade na gestação. Então vai ser legal também para quem está acompanhando, né, o Vivamente Podcast, principalmente gestantes ou alguém que conheça alguma gestante que sofra de ansiedade, tá podendo conhecer o trabalho da Priscila e ela poder falar mais sobre isso. Então, Priscila, seja bem-vinda ao nosso podcast. Fala um pouquinho aí pra gente sobre você, por favor. Priscila, só um detalhe, eu nunca tinha ouvido falar desses nomes assim. Então, pra mim, acho que pra muita gente, pra Andréa, é muito diferente. Então, se puder falar pra gente aí como que funciona. Com certeza. Esse trabalho, por favor. Olá, pessoal. Prazer. Meu nome é Priscila. Como a Andréa disse, né, eu sou formada ali em psicologia perinatal e também em gestalt terapia, estou finalizando a formação. Falando um pouquinho da gestalt terapia, ela é uma abordagem, né, com fundamentação na fenomenologia. Então, a psicologia ela é dividida em algumas abordagens, né, tem a abordagem comportamental, tem a abordagem da psicanálise e tem também ali a fenomenologia e abaixo dela tem a gestalt terapia. Né? E a gestalt terapia ela é uma abordagem focada ali no ser humano como um todo, né? Então, quando a gente entende o ser humano, a gente não vai falar só sobre corpo, falar só sobre mente, a gente junta tudo, né? Essa totalidade, então é corpo, é mente, é pensamentos, é emoções, né? É o histórico de vida da pessoa, é as relações delas, então tudo isso engloba, né? Então, vocês vão perceber muito na minha fala que ela vai ter essa base, né, da gestalt. Caramba, André, só essa introdução já dava pra ir embora. já brincadeira, falou tudo, né? Brincadeira. Mas pra gente começar, como vamos falar de ansiedade, gostaria que você falasse o que é ansiedade, por favor. Uhum. A ansiedade, ela é fundamental para o nosso organismo, né? Hoje muito se fala sobre ansiedade, mas ela é muito falada de uma forma negativa, né? Então as pessoas falam, eu tenho ansiedade, é ruim ter ansiedade. Não, a ansiedade ela faz parte do nosso ser, né? Da nossa biologia. Ela é como um sinal de alerta de que algo está errado, ou que você precisa de alguma mudança, ou você precisa de um desenvolvimento, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma apresentação, eu não vou chegar lá e só fazer a apresentação sem me preparar.
Então, a ansiedade, esse friozinho na barriga que tem, é essa forma de você se preparar, né? Então, eu vou estudar, eu vou ver artigos, eu vou ler livros, né? Eu vou me preparar, eu vou me planejar. Porque senão você vai fazer de qualquer jeito, né? Sim. Ia fazer de qualquer jeito. Né? Então, a ansiedade vem esse medo, né? De, e se algo der errado, né? Então, deixa eu me preparar para não dar errado, né? Então, tem essa diferenciação entre a ansiedade, que ela é saudável e natural do ser humano, e tem também o transtorno de ansiedade. Cara, você quer perguntar. Né? O transtorno de ansiedade, ele já intensifica, né, os sintomas. Aí já faz mal, né? Sim, aí já faz mal, aí já não é legal, né? Então, aí pode vir agitação, tensão muscular, taquicardia, né? Aqueles pensamentos acelerados, diarreia, né? Então, dificuldade de dormir, né? Náuseas. Então, cada pessoa vai vivenciar a ansiedade de uma forma diferente, né? Mas se a gente for pensar no CID, né? É esse conjunto de sintomas, né? Mas, por exemplo, se eu tiver 3 pacientes com ansiedade, através da Gestalt terapia, eu vou entender como que a pessoa vivencia essa ansiedade, né? Como que é para ela vivenciar essa ansiedade, né? Porque a forma que ela vivencia não vai ser igual a que o outro paciente vivencia, né? Sim. E como tentar amenizar essa ansiedade? Com o que, assim? É ter a percepção, né? Então, é importante que a gente entenda esse sinal de alerta, né? Então, muito se fala também sobre medicamentos, né? Então, se eu tô com dor de cabeça, eu tomo um dipirona, eu tomo um medicamento que cessa ali, cessa a dor de cabeça. Mas quando a gente fala de ansiedade, será que só tomar um medicamento, só tomar um antiolítico vai fazer com que essa ansiedade pare, né? Então, a gente cala a boca ali dos sintomas, mas os sintomas é um sinal de alerta. Ele tá dizendo, poxa, tem algo de errado. Se eu tô numa relação abusiva e eu me sinto ansiosa nessa relação, será que só tomando um medicamento vai ser o suficiente? Porque eu vou me acostumar a estar naquela relação e eu só vou diminuir. Você tem que ir na raiz, né? Tem que ir na raiz. Então, o que está por trás disso? Claro que o medicamento é muito importante, né? Quando a gente fala de um transtorno que os sintomas estão muito intensificado, é importante a gente diminuir esses sintomas, porque quando a gente diminui, a gente consegue organizar os pensamentos, né? Consegue entender o que eles estão dizendo, entender ali o fundo, o que está por trás disso, né? Sim. Então é importante. Adriana, fica à vontade aí com o nosso convidado aí. Eu tô achando muito interessante o que ela tá falando, porque, assim, quem sofre de ansiedade se identifica muito com isso, né? Com o que ela tá falando. Então, a ansiedade é uma coisa, assim, é desesperador quando você tem essa crise de ansiedade, né? Você não sabe para onde vai, o que você faz, você não consegue respirar, não tem lugar para ficar, né? E quando a gente consegue amenizar um pouquinho através desse exercício de respiração e tudo mais, né? Mas quando a gente consegue amenizar um pouco, aí parece que sim, parece que as coisas começam a voltar para o lugar, você começa a ter um pouco mais de consciência, mas uma crise muito forte, né, Priscila? Priscila, assim, qualquer coisa pode dar essa crise, ou geralmente, por exemplo, o que mais pode provocar uma crise de ansiedade? Vamos supor, olha, se você fizer isso vai te dar uma crise de ansiedade com certeza. Tem alguma coisa assim que, por exemplo, um gatilho? O que você poderia dizer assim que seriam os maiores gatilhos para uma pessoa que sofre de ansiedade, ela ter crise de ansiedade assim? Sim. Vai depender de cada pessoa, né? De uma forma mais subjetiva, assim. Então, voltando pro exemplo da relação abusiva. Se eu sei que eu tô numa relação abusiva de agressividade, por exemplo, e toda vez que eu passo por essa situação de agressividade, eu fico ansiosa, eu tenho crises, então a gente tem que olhar para isso, né? Como que quais são as possibilidades de melhorar essa relação, né? O que você consegue fazer por você, né? E a partir disso, vai diminuindo as crises, né? Então, a crise nada mais é do que o corpo exausto, o corpo pedindo alerta, o corpo em crise, falando, por favor, me ajuda, e você ignorando, né? Então, por exemplo, o paciente chega e fala, Priscila,
eu fui para o hospital porque eu tive uma crise de ansiedade. Poxa, que bom, né? Que bom que você conseguiu se olhar, né? Que bom que o seu corpo teve esse sinal de alerta que fez com que você parasse tudo para ir para o hospital. Será que era necessário tudo isso? Será que se você não tivesse se olhado antes, né, e percebido os primeiros sinais de ansiedade, de ter olhado para isso, né? Eu falo muito com base no Enio Brito, né? Ele fala muito sobre dialogar com a ansiedade. E é isso, é entender o que essa ansiedade está querendo me dizer. Né? Quando a gente silencia ela, vai chegar um ponto que vai dar crise, né? Vai ficar uma relação insustentável, né? Então, quando você não olha para você, vai chegar um momento em que você vai ter uma crise mais forte, né? Entendi. Priscila, você falou do relacionamento abusivo aí, né? Aí tem que ter a compreensão do companheiro também, né? Também, porque senão fica difícil, né? Só a pessoa quer mudar e o cara não ajuda, entendeu? Sim. Então tem que ter a compreensão do companheiro, né? Sim, os dois precisam mudar, né? É importante, né, que os dois reconheçam que a relação não tá saudável, né? Entendi. E aí, de repente, se isso não acontece, então o que você consegue fazer por você, né? Quais limites você consegue primeiramente pensar em você. Né? E se não der jeito, fazer o quê? Tem que separar, né? É porque a questão do relacionamento abusivo é que, assim, o que acontece muito é da pessoa começar a se sentir afetada porque falta muito do outro com ela, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, o casal. Vamos pegar, não que seja assim, não é só a questão do homem também, nós sabemos também, tem mulheres que são assim também, né? Mas, por exemplo, a mulher, ela começa a desempenhar muitas funções dentro do relacionamento, né? Por exemplo, ela meio que sustenta o cara, então ela fica fazendo todas as vontades dele para tentar comprar um pouco da atenção dele, né? Uma atenção que ele não é recíproco, né? Ele não faz isso espontaneamente, tem que ser dando alguma coisa para ele, ela me deu isso, então eu vou dar um pouquinho da minha atenção para ela. Mas aí tem traição, tem tantas coisas envolvidas dentro de um relacionamento, porque quando a gente fala relacionamento abusivo, muitas pessoas levam pelo lado da violência, mas assim, de uma questão física, né? Da agressão. E não, o pior muitas de vezes tudo é verbal, isso, né? É a mental mesmo, né? É a saúde mental que fica abalada. É quando esse abuso, ele vem de um abuso psicológico, né? Onde a pessoa, ela afeta gravemente a outra. Então, tudo que muitas vezes, a outra pessoa conseguiu ir construindo de autoestima, ela vai acabando, ela vai sumindo no meio dessa relação, né? Porque a pessoa que provoca o relacionamento abusivo, que abusa dessa situação toda, ela consegue diminuir tanto a outra que a outra se sente menos do que tudo. Né? E às vezes ela pede para sair do relacionamento, ela fala para ela mesma, eu quero sair, mas ela não consegue. A sensação é que ela está amarrada naquilo ali, e ela sabe que ela precisa sair, ela sabe que está tudo errado, mas por algum motivo ela não consegue. Priscila, você acha que isso seria tipo carência? É tipo falta, não é só falta de amor próprio, você acha que isso é uma carência extrema que a pessoa tem? Ela tá vendo o que está acontecendo, ela tá vendo que não dá mais para carregar isso, que tá insustentável, mas ela tá ali ainda tentando pegar o resto da relação. Você acha que isso é uma carência extrema que a pessoa tem, é isso? Ou então também uma dependência emocional. Sim. Pode ser muitos fatores, né? Então, quando a gente fala de relação abusiva, às vezes a pessoa não sabe muito bem como que é uma relação saudável e se submete a essa relação. Ou às vezes, meu pai e minha mãe se relacionam assim, então pra mim é normal, né? Ou muitas vezes a pessoa tem uma falta, né? Uma falta de amor, uma falta de carinho, né? E o mínimo que o outro tá dando já é o que ela nunca teve, né? Então, muitas vezes a pessoa não tem recursos para conseguir lidar
com uma separação, né? E aí quando a gente fala do acompanhamento com a psicoterapia, é isso, é construir recursos, construir um suporte em que a pessoa consiga ali aos poucos, entendendo, né, o seu espaço, o seu limite, né, entendendo ali o que levou a ela a se submeter nessa relação, né? E entendendo aos poucos, né, esse processo, criando suporte, construindo ali uma autonomia a ponto de falar, poxa, agora eu não preciso mais de você, agora sim eu consigo me libertar desse relacionamento. Sabe? E às vezes é uma construção que leva muito tempo, né? Às vezes tem recaídas, né? A pessoa fica um tempo longe da pessoa, conseguiu, vai lá e retoma novamente, né? Tudo de novo. Então, complicado. E talvez ainda tenha um erro, né? A gente pode dizer que seja um erro da pessoa tentar superar o que aconteceu. Quando ela consegue sair disso, ela já se envolver num outro relacionamento, como se fosse uma busca incessante de tentar resolver todos os problemas daquele outro, mas na verdade ela só está levando mais, né? Sim. Ela só está piorando a situação quando ela se envolve assim de novo, né? Tão rápido. E às vezes acaba mudando só a pessoa, mas com os mesmos comportamentos, né? Então, às vezes é uma outra relação abusiva que ela acaba se envolvendo, né? Só repete os padrões ali, os comportamentos. Caramba, Priscila, eu queria saber uma pergunta agora. Quais os benefícios da atividade física contra a ansiedade? É maravilhoso, né? Então, a atividade física, ela libera ali neurotransmissores, né? Endorfina, serotonina, né? Que são como relaxantes calmantes, né? Naturais do nosso corpo. Então, não precisa nem ser uma atividade física ali atividade, né? Intensa, caminhar, um esporte. correr. Uma caminhada, brincar com um cachorro, sair correndo com um cachorro, né? Já ajuda, já acalma, né? Porque a ansiedade adora um corpo parado, né? Um corpo parado em que a mente fica ali trabalhando. Então, quando a gente deixa o corpo exausto, quando a gente se movimenta, a gente consegue respirar melhor, né? A gente consegue dormir melhor. Caramba, como é que consegue pode, pensar. Ai, tenho que tomar vergonha na minha cara. Eu tô falando com ela já, pra gente, semana que vem, começar devagarinho. Não precisa começar com 1 hora, 2 horas, não. 20 minutinhos andando ali na rua, só caminhando, né? Só vendo o que tá. Porque vai criando um hábito, vai indo todo dia, 1 ou 2 dias, aí vai criando um hábito, já ajuda. Você vai sentir falta depois. É verdade. Ótimo aliado. Então, ótimo aliado. Priscila, a gente já até tem mais ou menos a resposta, mas assim, vindo de uma psicóloga, é melhor a gente saber sobre isso, né? Mas, por exemplo, informações negativas e conteúdos violentos. Porque a gente sabe que se torna, a gente sabe o motivo, mas assim, por que, por exemplo, tem pessoas ansiosas que parece que gostam de ver, se atraem por esse tipo de conteúdo, procura, fica buscando, mas é inacreditável. Mas da parece que assim, gosta de saber isso daí, né? Na verdade, não é nem só a questão de tipo, da audiência, mas é porque assim, parece que elas ficam em busca de alguma coisa desse tipo, não sei se atrai. Mas assim, por que é prejudicial, se torna mais prejudicial para pessoas ansiosas ficarem acompanhando conteúdos violentos, dessa forma se torna mais prejudicial? Você acha que as crises de ansiedade podem aumentar por conta disso? Sim, com certeza. Então, é como colocar gasolina ali na fogueira, né? Nossa. Já tá pegando fogo. Então, se você... a ansiedade é um sinal de alerta, né? Então, o corpo entra em alerta, né? O corpo libera cortisol, né? O hormônio ali do estresse. E você começa a ter sintomas de ansiedade, né? Então, tensão, né? Palpitação. Então, quando você consome esses conteúdos, o corpo entende que, poxa, deixa eu ficar em sinal de alerta. Olha o perigo aí,
E aí ele sintomas entende que isso é um perigo que a pessoa possa estar correndo, assim, então, né? Sim. Por isso que é importante a gente ter essa higienização, assim, das redes sociais, né? De notícias, jornais. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem medo, uma mãe que tem medo que o filho sofra uma tragédia ali na rua, se ficar vendo o jornal, fica vendo essas coisas. É o que eu falei pra André, a gente fica vendo tragédia, não sai de casa mais, mano. Não É sai. verdade. E eu falei audiência em relação pra televisão. Porque quanto mais tem audiência, vem patrocinador e eles ganham mais com isso. É verdade. Entendeu? A minha mãe é um caso assim, minha mãe, ela fica muito apavorada, claro, preocupação de mãe, né? Toda mãe se preocupa com o filho quando tá fora de casa, mas eu reparei que, assim, o medo dela aumentou por ela consumir muito esses conteúdos, por exemplo, da Atena, Bate e assim por diante, né? Porque eles são mestres em dar notícias péssimas, notícias horríveis, é tudo acontecendo naquele momento, é polícia indo atrás não sei de quem, é assassinato, é não sei o que, é tanta tragédia, né? Que eles ficam ali batendo em cima dessas tragédias, porque justamente dá mais audiência para os canais, né? Inclusive, eu até estava vendo essa semana que no SBT tinha sido proibido vincular notícias de tragédia, que a Daniela Beruti não queria mais. Ela falou que não queria mais saber, esse sensacionalismo era para parar com isso. Ela ia colocar qualquer coisa no meio, mas não ia tirar isso daí. Só que a audiência começou a cair muito. Não tem como, não. Aí o que ela fez? Voltou. O Bate continua lá e voltou com o sensacionalismo porque dá audiência, então dá dinheiro, né? Inclusive até o Chaves ela vai tirar, porque não tá vendendo, como eles dizem, né? Então é tudo por busca de dinheiro mesmo, né? Mas realmente, pessoas ansiosas que acompanham muito esse tipo de conteúdo, com certeza eles vão ficar muito afetados, né? Mas o que eu estava querendo saber era de você mesmo se isso poderia ser um gatilho a mais, por exemplo, né? Sim. Mas se então, ansiosos, por favor, hein? Saiam disso. Priscila, ao contrário disso, em vez de a pessoa ver conteúdos violentos, qual é a inversão disso? O que ela pode fazer? Legal. Para tentar correr disso? Ouvir uma música? Sim, música, livros, né? Então, arte terapia, né? Agora tá muito na moda aqueles caderninhos, né? Que as pessoas ficam pintando, né? Isso ajuda, calma, relaxa, né? Tem outras formas. E o esporte é muito importante, né? Então, tem outras formas de você se acalmar e não ficar vendo esses conteúdos que só vão ali alimentar, né, nutrir a sua ansiedade. Dança, musculação, é tudo importante. Maravilhoso, né? Dançar. Eu até cheguei a pensar, eu estava vendo essa semana uns vídeos bem curiosos ali no TikTok, eu achei legal. Porque, pelo menos, acho que é porque eu vi um e começou, aí ele vai entregando, né? Quando você vê um, ele começa a entregar, mas gostou, né? Vai entregando mais. Eu comecei a ver, assim, nas academias, porque tem aquela parte de dança, né? Não sei se é aeróbica, não sei se é assim que fala ainda. Tem né? a zumba também, né? Isso. Zumba, verdade. E aí eu pensei, nossa, é tão gostoso fazer isso, né? Tipo assim, você ir pra academia, não necessariamente pra treinar ou fazer qualquer coisa desse tipo, exercício assim, mas às vezes ir só pra, tipo, dançar, nossa, deve ser uma delícia, né? Acho que, tipo, você deve sair com a alma lavada. Aí eu lembrei que quando eu era bem novinha ainda, a minha mãe, ela ia, e ela me levava, era no Tancredo, lá em Carapicuíba. No Tancredo oferecia músicas, assim, tipo aula de dança, tá, mas de graça, assim. E a gente ia, era tão gostoso, eu me lembrei daquela época, eu falei, puxa vida, acho que eu vou arriscar de novo. Isso até me ajuda a emagrecer um pouquinho. Faz tão bem, né? Faz tão bem a gente se exercitar, a gente acalmar a mente, né? Você está tão agitada que só de fazer um exercício e pensar em outras coisas, né? Sair, às vezes, de ambientes que não favorecem, né? Que favorecem a ansiedade, então... ajuda bastante, né? É verdade. É bom pra tudo, né, Priscila? Pro sono da noite também, né? Porque você vai estar perdendo energia, né? Então você vai estar mais cansado, você vai dormir igual uma pedra depois. Sim, né? Maravilhoso. Dorme maravilhosamente bem, vixe, nem sente já. Acho que até acorda assim mais disposta e tudo, né? Com certeza, né? Do que uma mente agitada, com um corpo que tá energizado, né? Então é mais difícil de dormir. Priscila, em relação à música, uma dica pro pessoal aí, pode ouvir qualquer tipo de música? Sim.
o que a pessoa gosta, né? Uhum. Não precisa... Sim, precisa ser o que a pessoa gosta, que a pessoa se conecta, né? Não adianta a gente tentar forçar esse colocar uma lambada pro cara. Mas o cara gosta, né? Tem que ser o que gosta, né? Beto, como é que era? Beto Barbosa. Beto Barbosa era bom. Eu preciso assim, qual a relação, diferença entre o medo e a ansiedade? Apesar que você acabou respondendo na primeira, né? Mas... o medo, ele é mais voltado pro que acontece, né? Porque é real. Então, se eu vi um cachorro raivoso na rua e eu vou passar, eu vou ficar atenta, eu tô com medo, né? Então, vou desviar, eu vou correr, né? O medo, ele nos alerta para o perigo e nos faz agir, né? Contra ele. É um estado de sobrevivência. Agora, quando a gente fala de pensamentos ansiosos, é algo que muitas vezes não é nem real, né? Então, não vai nem acontecer, mas... eu não vou sair na rua porque o cachorro... Pode ter um cachorro raivoso lá. Porque você viu a primeira vez, você pensa que vai estar lá direto. Né? Exatamente. Então, a ansiedade patológica é quando a gente paralisa, né? Não vou sair de casa. Né? Pode acontecer algo. Se eu vejo notícias ruins na TV, eu não vou sair de casa. Pode acontecer comigo, pode acontecer com a minha família, né? Então, essa é a diferença. O medo, ele é real, ele é importante, ele nos ajuda a sobreviver. Já a ansiedade, ela vai depender, né? O quanto que ela é saudável, o quanto que ela é patológica. Igual uma vez, eu tava assistindo tanto da Atena uma vez, falando só roubo de moto, né? Não, o cara te assaltando com moto. Aí eu tava na rua, apareceu uma moto perto de mim, o coração já disparava. Aí eu falei, deixa eu parar que isso aí. Assimila, né? Nosso cérebro é muito inteligente, então, poxa, lembra aquele dia que teve... Grava tudo, né? Deixa correr, né? Aí entra o estado de alerta, né? Mas é verdade, você fica com medo de tudo. Quando você... a pessoa ansiosa, ela imagina coisas que... Gente, não tem a menor possibilidade de acontecer, mas imagina, que nem, por exemplo, já aconteceu de eu estar estendendo a roupa e olhar pra cima e ver o avião, falei, vai cair. Se esse avião cair aqui, bem aqui, eu vou descer. Aí eu desci, corri pra dentro da minha casa e fiquei lá. Nossa, que perigo, já pensou isso aqui no avião? Já aconteceu. Caramba. Já comigo. O avião a não sei quantos metros de altura e eu tô lá achando que ele vou ter o privilégio dele cair na minha casa. Claro, né? Lógico, só na minha cabeça. Mesmo, isso. Né? Mas a gente vai pensando nessas bobagens, né? A gente relaciona, não tem como. Agora, olha, um filme que ansioso não pode assistir de jeito nenhum é Premonição. O filme nenhum ansioso pode assistir aquele filme. Porque é o próprio filme da ansiedade, aquele filme. Porque tudo que acontece naquele filme, a pessoa não percebe, mas as coisas começam a acontecer, a virar tudo para ser o pior para ela morrer naquela hora. Então, por exemplo, eu acho que o pior filme de premonição ainda é o 1. Porque o 1 tem a cena do rapaz no banheiro, que ele tá lá se preparando pro banho, aí a água começa a escorrer do nada, assim perto do pé dele, e ele tá lá fazendo a barba, ou seja, para ele tomar um choque, mas ele para bem na hora. Quando ele para na hora e sai, a água para, daqui a pouco a água desvia e vai pro lado dele de novo. Falei, gente, que filme assustador. Aí é doideira, porque quando você tá sozinho, você começa a imaginar que aquelas coisas vão acontecer com você. Aí você fica com medo de tudo. E eu tava comentando isso com a minha irmã e com o meu primo, e o meu primo falou exatamente isso. Ele falou assim, é um filme tão doido que ele faz você ficar paranoico. Você começa a achar que as coisas vão acontecer com você também. Quando eu assisti o filme que eu fui pro banheiro, eu fiquei olhando assim, olhei perto do vaso, falei, se tiver algum vazamento, eu vou sair fora daqui. Eu comecei a pensar essas coisas. Ai, mas é assim mesmo. Eu assisti, eu não sei qual que foi, mas tem uma cena do dentista, que eu não sei o que acontece, que os instrumentos, né, que atacam. Ah, é verdade, eu lembro disso aí. Nossa, toda vez que eu vou no dentista eu penso nisso, fico, não. Por isso que é importante, né, a gente se nutrir de coisas boas. Eu, por exemplo, eu não assisto filme de terror, porque eu sei que eu sou medrosa, eu sei que eu vou ter dificuldade pra dormir, que eu vou ter pesadelo. Caramba. Então eu prefiro evitar. Eu Priscila também, Andréa. Ó, quando eu era pequeno, eu assistia muito Fred, né? Acho que... Aí teve um que eu assisti, eu não dormi de cabeça coberta. Aí depois que eu assisti,
comecei só a dormir de cabeça coberta, com medo. Aí eu durmo até hoje, já acostumei. Aí eu não tenho medo mais não, mas é costume, né? E assim, como você falou de ansiedade, aproveitar a presença dela aqui hoje, né? A gente já falamos de depressão com o Ademir, né? Que participou de um dos episódios. Mas explica pra gente o que é depressão, por favor. É mais aproveitar a sua técnica. Às vezes a pessoa com ansiedade, ela também tem depressão, né? Diga até ao contrário, a pessoa depressiva também tem ansiedade, né? Mas a depressão é quando a pessoa já não tem apatia para fazer as coisas, né? Ela não consegue tomar um banho, ela não consegue se alimentar, ela sente uma tristeza profunda, que muitas vezes tá tão profunda que ela não consegue nem saber por que ela tá triste, né? Caramba. Então afeta tanto o cérebro que a pessoa não consegue ali ter neurotransmissores ali de bem-estar. A pessoa tá triste, ela não sente vontade de fazer as coisas que ela fazia antes com ânimo, hoje já não tem mais esse brilho nos olhos. Então, uma pessoa depressiva, ela precisa desse tratamento tanto com psiquiatra, né, depender ali da intensidade, e também do acompanhamento com psicoterapia, para conseguir entender, né, como é ser depressiva, difícil. Né, quando que começou, né, quais sintomas você tem, né, e além dos sintomas, entender ali o motivo, né, quando começou, o que desencadeou um episódio depressivo, né. Então, entender. Cara, Priscila, e exemplos práticos, assim, pra tentar amenizar isso? O que você diria pra gente, assim? Olha, o principal é a psicoterapia, né? Porque a pessoa vai se percebendo, né? Ela vai ampliando ali a consciência sobre si. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa tá depressiva porque ela perdeu o emprego. Vamos entender qual é o significado desse emprego para você, né? A maior parte do meu dia eu passava lá, era minha família. Então, como que a gente consegue não substituir, né? Mas quais são as possibilidades que a gente consegue ali, que você continue em contato com essas pessoas que eram importantes para você, por exemplo? Ou vamos tentar fazer outras atividades, né? O que mais você consegue ocupar o seu dia além do emprego que você tinha, que você gostava muito, né? E às vezes a pessoa não se percebe, então a pessoa está em luto, né? Ela entra em depressão, por exemplo. Entender, né? Às vezes é um luto que não foi elaborado, não foi processado, né? Então ela não teve espaço para se olhar, para se escutar, porque a depressão muitas vezes é isso, né? É uma tristeza que a pessoa tem, que ela fala, deixa pra lá, não tô triste, começa a negar, segue a vida, segue a rotina, quando vê, aquilo já tá tão alarmante que ela já tá num quadro depressivo e ela nem percebeu. Eu acho que nesse caso aí, a importância de você ter pensamentos positivos, né, de pensar coisas boas, até de você estar pensando em alguma coisa ali, você vê a foto de alguém que você gosta, acho que acaba ajudando também, né, pra você esquecer os problemas, né. André, fica à vontade aí com... assim, até pegando o gancho da Priscila, do que ela estava falando, a pessoa quando a Priscila me corrija se eu estiver errado, tá, Priscila? Mas quando a pessoa ela tem depressão, ela parece que fica bloqueado esse lance do pensamento positivo, né? Ela tenta fazer um pouco diferente. Então, por exemplo, vamos lá, pessoas que não tinham pensamento positivo. Robbie Williams não tinha um pensamento positivo, mas ele vivia para fazer os outros rirem, porque aquilo fazia bem para ele também de alguma forma. Quando ele via que alguém ria, ele se sentia melhor daquela forma. Mas nas entrevistas que ele dava, nenhuma entrevista ele falava que ele tinha pensamentos positivos, que ele tinha coisa. Ele não falava. Ele falava assim, eu gosto muito do que eu faço porque me faz bem,
mas me faz bem porque eu faço bem para as outras pessoas. Mas ele nunca foi um cara que realmente falava coisas positivas, assim. O Jim Carrey é um outro também, né? Ele é declaradamente depressivo, ele sofre de depressão, a depressão dele é uma depressão severa, né? Mas ele vive de fazer as pessoas rirem também. Ele fez esse último filme do Sonic, se não me engano, né? Nem que ele fez o filme, ele fez o filme mesmo, né? Teve as dublagens lá, mas ele fez o filme. E ele estava falando assim porque perguntaram para ele como é que tá o estágio da depressão dele, porque ele tinha decidido não voltar mais nem nada, né? Aí ele falou assim que aquele filme, o filme do Sonic, era um jogo que ele jogava quando ele era novinho. E para ele receber o convite porque o convite chegou assim, tipo, se você aceitar seria legal, mas eu sei que você não vai aceitar. E ele falou que ele aceitou porque é uma coisa que faz parte da infância dele. Então ele queria vivenciar aquilo, alguma coisa que trouxe lembranças muito boas para ele, né? Então ele falou assim que quando ele percebeu que aquilo trazia lembranças boas, que eram lembranças do passado dele, mas lembranças boas, ele precisava viver aquilo de novo. Ele falou, nossa, eu preciso retomar isso daqui, então vai ser fazendo filme que eu vou retomar isso. Então assim, eu acho que a pessoa quando ela sofre, ela tem a depressão, na verdade ela fica tentando buscar coisas que foram boas do passado e tenta trazer isso de volta, de alguma forma, né? Você acha que é mais ou menos isso mesmo, Priscila? Como se a pessoa tentasse ficar... não sei se são todos os casos, né? Mas eu achei curioso isso que o Jim Carrey falou. Aí a sensação que deu é que, tipo assim, quando a pessoa ela tem alguma coisa boa ainda que ficou lá no passado, ela tenta trazer isso de qualquer forma para o presente dela, que talvez isso melhore, né? Faça ela se sentir melhor. Você acha que é mais ou menos isso mesmo? O que eu pensei foi bem isso mesmo? É válido, né? Igual você falou, é de cada pessoa, né? Então tem pessoas que isso vai ajudar muito, mas tem pessoas que talvez não, né? Tem pessoas que não tiveram um passado tão legal assim e não tem ali uma referência, aí só vai piorar, né? Pois é, então vai muito de cada pessoa, cada quadro, né? Então tem pessoas que melhoram de quadro depressivo pensando ali em coisas futuras, né? O que pode fazer, então... Claro, a terapia, né? Ajudando. Com a terapia, né? Primeiro entendendo como se chegou nesse quadro, né? Porque é a mesma coisa da ansiedade, né? A gente cala ela muitas vezes e quando vê, tá nesse estado, né? De transtorno, né? De ansiedade. Mesma coisa da depressão. Então, vamos entender o que foi silenciado lá atrás, vamos entender o que aconteceu, né? A Gestalt foca no aqui e agora, mas também é importante todo esse contexto, né, o histórico de vida. Então vamos entender o que fez você cair nessa tristeza, né? Em que momento da sua vida você se sentiu mais triste e isso foi ignorado? Vamos ver lá atrás para a gente conseguir entender o agora, para conseguir como está afetando você no hoje, né? E aí a partir disso, quando a pessoa se percebe, quando amplia essa consciência, já é uma chave ali para... Você está tocando muito na consciência. A pessoa tem que saber o que está acontecendo com ela, né? Sim. Porque aí não tem como você trabalhar isso na pessoa, se ela mesmo não tem a consciência, né? Sim. Eu preciso, em cima que a Andrea falou, e é do Robin Williams, né? Do Jim Carrey. Você vê que eles não pensavam neles e pensavam mais nas pessoas. Aí fica difícil, né? A gente tem que ter o amor próprio primeiro com a gente, né? Porque senão é complicado, né? A impressão que dá que era um refúgio deles, né? Isso. É um refúgio que eles... Vamos pegar aqui pelo Robin Williams. Era como se fosse um refúgio para ele se sentir melhor. Eu acho que parece que o que dava a entender é que, assim, se as pessoas rissem dele... ele percebesse que ele estava conseguindo fazer as pessoas rirem dele, era aquela história da, tipo, não sei se seria isso ou pareceria, mas era como se fosse uma dependência emocional. Ele dependesse dos outros para ele se sentir melhor. Se os outros rissem dele, poxa, eu sou importante, eu estou fazendo alguém rir. Então, quando ele falou isso, pareceu isso, sabe? Tipo, eu preciso deles para me sentir melhor, porque eu não estou bem, eu não estou legal. Tanto é que ele não podia ficar sozinho de maneira nenhuma. Foi nele ficar sozinho que ele acabou fazendo o que ele fez. Né? Então é uma situação complicada, né? Complicado. Sim. Tem pessoas que
que estão ali no estado depressivo e elas pensam nas outras pessoas, né? E não pensa nela. Isso. Porque às vezes é muito mais fácil eu alegrar o dia do outro, eu fazer as coisas pelo outro do que olhar pra mim. Porque às vezes é tão dolorido, é tão sofrido, que às vezes o pessoal não tem nem... não tem recursos pra lidar com o que sente. Situação, né? Então é mais fácil eu ouvir o outro, é mais fácil eu fazer o outro dar risada, né? Do que olhar pra mim. Nossa, tá se afundando ali, né? É a mesma coisa do silêncio, né? Muitas pessoas têm dificuldade de ficar em silêncio. Porque quando fica em silêncio... Puxa, também, ultimamente... Eu adoro, eu não consigo ficar ouvindo barulho. Olha, desculpem as pessoas que gostam de moto, mas assim, meu Deus, barulho de moto me irrita de jeito. Mas só que assim, aqueles que andam de moto normalmente, ok, sem problema. É aqueles que não sabem o que é uma moto, que transforma a moto num avião ou num carro de Fórmula 1. Porque aquilo me irrita de um jeito. Mas é assim, eu percebi que quando eu tava quando eu fico no auge da ansiedade, qualquer barulho, qualquer um, até fala das pessoas, aquilo ali me irrita, parece que elas ficam mais altas do que o normal, assim, né? Talvez por causa do momento mesmo, né? Acho que fica tudo muito... Mas, nossa, mas aquilo me dá uma irritação. Eu preciso de um silêncio absoluto. Aí eu procuro qualquer lugar que tenha muito silêncio para eu poder ficar quieto e tentar me voltar, né? Mas é realmente muito difícil isso daí. Né? Caramba, Priscila. Agora uma pergunta que não quer calar. Acho que muitos querem perguntar isso também. Existe cura para o transtorno de ansiedade? Olha, cura é uma palavra muito forte, assim, digamos. Porque, como eu comentei com vocês, a ansiedade é algo natural, né, nossa? Certo. Né? Então, o transtorno é quando chega nessa fase em que a pessoa ignorou todos os sinais de alerta e agora o corpo está tendo crises em momentos que não deveria, está paralisando, né? Então, quando a gente fala de cura, é nesse sentido de olhar para esses estados de alerta, né? O que está querendo dizer? Então, voltando para o exemplo da relação abusiva, se eu estou numa relação abusiva e eu me mantenho nela do jeito que tá, você vai sempre ter crise de ansiedade, vai intensificar, pode ir para um quadro depressivo. Aí você tem que pensar em você, não no outro, porque senão você está se prejudicando. Sim, exatamente. Então, tem pessoas que, poxa, eu olhei para mim, eu sei o que me causa crises de ansiedade, né? E eu mudei o ambiente. Por exemplo, eu estava num trabalho muito tóxico, só me fazia mal. Então eu vou mudar de emprego, um emprego melhor, num ambiente saudável. Nunca mais tive crise. Que dica essa aí? Boa dica. Nunca mais tive crise porque eu saí daquilo que meu corpo estava dizendo, olha, presta atenção nisso, não tá legal, não tá me fazendo bem, né? Priscila, se a pessoa não consegue sair, como que ela pode agir? Ela tá num ambiente de trabalho que é ruim demais. Os caras não mandam embora. Ela não consegue estar naquela dependência do emprego. O que ela pode fazer para tentar amenizar isso? Buscar outros recursos, né? E aí pode entrar atividade física, né? Arteterapia, psicoterapia, principalmente. Então, outras formas de você conseguir liberar esse estresse. Porque se você passa 8 horas do seu dia estressado, as demais horas precisam ser mais calma, né? Precisa 24 horas estressado? Não, aí o corpo não aguenta. Então... Você falou de transtorno de ansiedade, não chegar nesse limite. Como uma pessoa fazer para não chegar no transtorno de ansiedade? Ela está com ansiedade normal ali, mas para ela não chegar no transtorno. É olhar para esses sintomas, né? Então, quando o corpo está dando um alerta ali de, poxa, precisa mudar. Você precisa sair dessa relação, você precisa mudar de emprego, você precisa fazer alguma coisa para que esse estado de alerta diminua. Antes que piore. Né? Antes que piore. Quando a gente olha para si, a gente se cuida, a gente olha pra gente com amor, né, com carinho, né? Então, por exemplo, casos de transtornos alimentares, muitas vezes a pessoa coloca tudo na comida, né? O dia foi tão estressante que o único momento que ela tem de amor, de cuidado, é com a comida, uma comida quentinha, né? Uma comida gostosa. Arrebenta, né? Então, ou então gastar muito, né?
Sim. Gasta muito dinheiro. Priscila, os primeiros sinais da ansiedade são clássicos, assim, por exemplo, você viraria para mim e falaria assim, olha, Andréia, começou a fazer isso, é ansiedade. Você está entrando num estágio de ansiedade. Ou também depende de cada pessoa para desenvolver isso, né? Os primeiros sinais, assim. Vai depender, porque não é só os sintomas, né? Precisa entender o contexto num todo. Quando esses sintomas aparecem, de que forma ele aparece, né? Então, se a gente for juntar conjunto de sintomas, pode ser muitas coisas, muitos transtornos, né? E aí, quando a gente olha para a ansiedade, a gente precisa ver ali, claro que tem as principais características, né? Taquicardia, que muitas pessoas têm, taquicardia, pensamento acelerado, né? Tensão muscular, né? Náuseas, vômitos. Então, esses são os conjuntos mais comuns. Mas precisa olhar mais a fundo para saber se realmente é isso ou se pode ser outra coisa, né? Às vezes as pessoas confundem ansiedade com depressão também. Então, tem formas e formas, né? Você olhar todo o contexto. Caramba, agora outra pergunta. Cheio de perguntas hoje. Então a gente tem que aproveitar. Qual você acha o sintoma mais difícil de tratar? Ansiedade ou depressão? Olha, eu vou responder de uma forma mais particular, né? De psicóloga. Você que manda. Eu acho que a depressão é mais difícil, né? Porque a ansiedade, muitas vezes, o corpo dá sinal, né? De alerta, né? Você sente taquicardia, você sente seu estômago ali revirando. Já a depressão, às vezes não. Às vezes você ignora tanto essa tristeza que quando você vê, você tá num estado ali de depressão e nem percebeu quando começou, né? E para você mudar esse estado, o primeiro passo é ter consciência, e muitas vezes você não tem. Na ansiedade, você tem, poxa, ela te paralisou, você não conseguiu fazer a apresentação que você queria, né? Na depressão, não. É silenciosa ali, né? Ela é silenciosa. Você só vai perceber quando você, às vezes, não consegue tomar um banho, não consegue levantar da cama, né? Não consegue cuidar do seu filho. Então, ela demora mais, né? Ela é mais lenta, muitas vezes. E quando se percebe, já tá num estado mais grave. Falando em filho, você é psicóloga perinatal, né? Ou seja, você cuida ali das gestantes ali, né? A gente veio até conversando um pouquinho sobre isso, né? E você falando sobre esse trabalho e tal, né? Então eu vou te fazer uma pergunta que a gente chegou até a conversar um pouquinho sobre isso, mas eu acho importante perguntar, né? A depressão pós-parto. No caso da depressão pós-parto, você acha que essa depressão, a mãe, ela já vinha com depressão para desenvolver no pós-parto, ou por algum motivo, alguma coisa vai lá e engatilha o aparecimento dessa depressão? E assim, por uma experiência que eu vivenciei, né, com algumas pessoas próximas, um casal mais próximo, segundo, ela foi diagnosticada com depressão pós-parto, só que o que ela fazia era maltratar o bebê. Então ela tentou literalmente ir de arrasta com o bebê várias vezes, e o pai é que socorreu, e como, né, ele é órfão de mãe, então ele deixou com a sogra, e a sogra ficou tomando conta. Então assim, a depressão pós-parto, ela é desencadeada, ela já vem com a mãe, ou ela é desencadeada quando isso acontece? E é um caso específico, é sempre assim? Quando a mãe tem a depressão pós-parto, ela vai sempre atentar contra o bebê, ou nem sempre é assim? Não, nem sempre, né? Vai de caso a caso, mas a depressão pós-parto, muitas vezes ela vem ali desde antes, né, do parto. Então, às vezes, já gestante, a pessoa já tá triste, já não consegue se vincular com o bebê, né? Achou que a gravidez seria de uma forma e não está sendo, né? Então, tem toda essa expectativa, essas fantasias que às vezes não se realizam. E aí pode cair num quadro depressivo, né? Então, muitas vezes,
pode vir antes ou pode acontecer realmente depois, né? Depois do parto. Então, às vezes a pessoa entra em processo de luto, né? Enquanto está ali no puerpério. Então, já tem as demandas ali com o bebê, já tem as demandas com a própria pessoa, né? A própria mãe que já teve tantas mudanças na vida, né? Tantos lutos, né? Às vezes teve que se afastar do trabalho, às vezes precisou ter mudanças ali na vida, mudanças no corpo. Então, são uma série de perdas, né? E, por exemplo, ainda tem um luto na família, por exemplo, ou acontece alguma fatalidade, acontece alguma questão ali que foge do planejamento, a pessoa pode entrar num estado depressivo, né? Aí, no caso que você disse que a agressividade se voltou para o bebê, pode acontecer também, de se voltar para o bebê, pode se voltar para outra pessoa, pode se voltar para ela mesma, né? Então, sim. Pode acontecer, é possível, Nossa, sim. Caramba. E Priscila, em cima disso, Não, pode ir. Em cima disso, né? A mãe, depressão pós-parto, né? Isso aí pode passar pro bebê futuramente, ou quando ela estiver mais adulta também? Passar pro filho? Através da mãe? Pode afetar o vínculo, né? O vínculo. Então, o vínculo com o bebê. Às vezes a mãe não consegue se relacionar, não consegue amar o bebê. Esse vínculo pode vir muitas vezes depois, né? Até quem não tem depressão, as pessoas falam, porque quando você tiver o seu bebê, você vai ver o maior amor do mundo. E às vezes não é isso, né? Porque o amor, ele é uma construção. Então, pode acontecer desse vínculo ser interrompido e o bebê sente, né? Ele começa a sentir que não é a mãe dele que tá cuidando dele. Conforme vai crescendo, vai percebendo que a mãe trata ele diferente. Quando tem outros irmãos, às vezes sente essa diferença, né? Olha, interessante isso aí, né? É por isso que é interessante, né, Priscila? Quando a minha irmã fazia muito isso com preocupação da minha sobrinha, por ser a mais velha, ficar com ciúme do mais novo. Ela sempre colocava a minha sobrinha para ajudar em tudo que era do mais novinho. A escolha da roupa, inclusive a escolha do nome. O meu sobrinho tem o nome de Luan porque foi ela que escolheu, né? Então, ela tinha muita preocupação. Ela falava assim, eu não quero que a Samira tenha ciúmes do Luan. Então, eu vou colocar ela para fazer tudo junto comigo, tudo que é referente ao Luan. Na hora de comprar as roupinhas, pedir para ela escolher junto comigo, para ela escolher a roupinha na hora de pôr nele, na hora do banho ela acompanhar também. E hoje, o Luan hoje tem 11 anos e ela tem 20. Eles são grudadíssimos um com o outro. E é interessante porque assim, ela tem 20 anos, mas ela para escutar tudo que o Luan fala, ela joga com ele, ela disponibiliza o tempo dela para ficar com ele. E ele é louco por ela. Então, assim, aí a minha irmã hoje fala assim, nossa, eu fiz um bom trabalho. Eu acho que isso é importante, né? Ter essa relação, né? Muito bom. Colocar os dois assim. E você, né, falando aí, dando continuidade sobre a questão gestacional, porque assim, eu achei muito interessante o seu trabalho ser com gestante, porque é uma fase, eu não passei por gestação, nunca passei, ou acompanhei gestantes, né? Minha mãe, minhas irmãs, a minha irmã, tal, mas assim, nunca passei por isso, mas a sensação que eu tenho é que numa gestação é um momento que a mulher fica tão, assim, com sensibilidade tão extrema, não é? De todas as formas, né? Ela fica muito mais sensível de verdade para tudo, ela fica, parece que a sensibilidade dela dobra em todos os sentidos, assim, né? Então, e nessa correria, hoje em dia, principalmente a mulher que é muito independente, a mulher que tá lá construindo sua vida e ela engravida. De repente, ela nem tá esperando essa gestação e ela vai engravida. E tem mulheres que acabam encontrando dificuldade para levar essa gestação. Então, no começo, realmente não deseja muito, começa a pensar que vai atrapalhar um pouco a vida dela, não sei, né? Eu ouvi por alto, aí eu queria saber assim, se realmente tem a ver. Eu ouvi por alto que geralmente mulheres que são muito independentes, tal, mas que depois elas engravidam e elas não aceitam muito essa gravidez, no começo meio ruim para elas, isso pode ser um motivo também, não que seja, mas um motivo para a criança acabar desenvolvendo autismo. Isso é real? Eu queria saber de você se isso é real, porque eu ouvi isso por alto. Só que eu pensei,
nada melhor do que uma psicóloga, né? Alguém da área para poder realmente falar sobre isso, né? Você acha que tem a ver mesmo ou não? Isso é mito, é bobagem. Eu ouvi por alto pessoas falando sobre isso. Eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Não tenho muito conhecimento, né? Voltado assim pro autismo em si. Mas é difícil falar que o vínculo atrapalha ele no desenvolvimento do bebê nesse sentido do autismo, né? A gente pode falar nessa questão do vínculo de uma mãe que às vezes não se alimenta tão bem, né? Então, às vezes por não negar o bebê, não faz as ultrações, né? Não faz todo esse preparo, né? Do pré-natal certinho. E aí, consequentemente, vai afetar o bebê, né? Às vezes o bebê nasce com baixo peso, nasce prematuro, e aí sim pode desencadear ali o autismo, no sentido que o cérebro não conseguiu se desenvolver totalmente, né? Não conseguiu ficar maduro o suficiente para o nascimento do bebê. Então todo esse cuidado dos 9 meses, ele é muito importante, né? Por isso que é bom que a mãe tenha esse vínculo com o bebê, né? Muitas mães têm esse cuidado até de passar olhinho na barriga, conversar com o bebê é muito importante. É muito importante, né? Então, as pessoas falam, o bebê não tá ouvindo assim. É verdade, né? Às vezes você chama, o bebê começa a mexer um pouquinho, ele sente, né? Então, é importante que desde a gestação, a mãe e o pai fale com o bebê, vai acalmando, vai conversando, vai construindo essa relação. Isso é fundamental. Então, quando a gente fala de uma mãe que nega o bebê, pode acontecer essa consequência do autismo nesse sentido de não ter esses cuidados necessários na gestação, que pode desencadear ali. É verdade que música faz bem pra gestante? Faz, que o bebê fica ouvindo? Né? Que bonitinho. Deve até cantar na barriga. Ai, deve ser a coisa mais linda. E realmente, né, Priscila, é importante, assim, essa participação, né? Tipo, por exemplo, no caso dos pais, quando tem a mãe e o pai participar, o pai tá junto, o pai conversar com o bebê, eu acho que é importante mesmo, porque, assim, eu já vi alguns casos muito bonitinhos quando o bebê nasce, que o bebê chora. O pai chega e conversa, acalma, ele para de chorar. Sim. Eu acho a coisa mais fascinante do mundo isso, o bebê parar de chorar, porque reconheceu a voz do pai, né? Sim, eu já vi uns vídeos assim, é muito legal, né? Por isso que é importante. Às vezes o pai fala na barriga com o bebê, e quando o bebê nasce, ele reconhece o som, ele lembra. É um som familiar, né? Vai acalmando, né? Porque imagina, o bebê tá ali no quentinho do útero, do nada vem uma luz, vem um monte de médico, um monte de mão mexer nele, outra temperatura, né? Luz. Aí, nunca vi na vida. Então, som familiar. O seu trabalho, porque você trabalha, assim, especificamente, você tem acompanhado mais gestantes, né? Fala um pouquinho do seu trabalho, assim, como que é esse acompanhamento que você faz das gestantes, a partir de quando, em que momento que você verifica que elas realmente precisam de um acompanhamento, né? No caso, assim, do seu acompanhamento, como funciona esse trabalho? Porque o seu trabalho é de Gestalt, terapia para gestantes também? Isso. Engloba isso, né? Isso engloba. Como a Gestalt terapia, ela é a abordagem, então é a fundamentação que eu utilizo na psicoterapia, né? E aí, quando a gente fala da psicoterapia perinatal, a gente fala desde o período de tentantes, gestantes, puerpério, né? Então, tem diversas demandas relacionadas aí a cada etapa, né? Tentantes, muito se fala sobre o luto da infertilidade, né? Então, quando você planeja, às vezes você planejou ter filho daqui 3 anos, porque aí você vai estar ali no auge da sua carreira, já vai ter realizado alguns sonhos e aí é o momento de engravidar. E às vezes você não consegue, às vezes passa 1 ano, 2 anos, precisa partir para uma reprodução assistida, precisa ir para outras possibilidades ali. Então, gera uma frustração. Gera, né? Então, entender quais recursos você tem para lidar com essa frustração de não ser do jeito que você planejou muitas vezes, né? Então, pensando em gestantes, tem
também N ali queixas, né? Então, ansiedade na gestação. Era isso até que eu ia te perguntar sobre essa questão da ansiedade. Como que funciona esse trabalho da ansiedade na gestação? Por exemplo, os acompanhamentos que você faz, né? Os sintomas são os mesmos? Como é que funciona essa ansiedade na gestação? Sim, os sintomas são os mesmos de uma ansiedade de uma pessoa que não está gestante, né? O que a gente utiliza é atividades para minimizar essa ansiedade, porque ela libera o hormônio do cortisol, né, o estresse, e esse estresse é sentido pelo bebê, né? O bebê não consegue nomear, ele não consegue falar, minha mãe tá triste, mas ele sente cortisol, né, uma sensação diferente. Então, a gente utiliza ali atividades para conseguir regular essa ansiedade no sentido de não ter crises, diminuir essas crises e ao mesmo tempo entender o que está por trás disso. E aí a gente volta. Quais são os pensamentos fantasiosos que aparecem? Porque muitas vezes não é real, né? Então, a gente está vendo, né, muitas notícias de gestantes que estão perdendo o bebê, né? Muito triste, aconteceu com muitos famosos e essas notícias acabam piorando a ansiedade, né? Principalmente pessoas que já estão ansiosas. Então, aí volta para essas notícias, jornais, né? Essa mídia que acaba prejudicando, né? Então, a gente entender o que é real. Vamos voltar pro agora. Vamos ver como que tá seus exames, estão bons? Então, até o momento não tem motivo para você se sentir tão ansiosa assim, né? Vamos pensar no agora. Eu sei que pode ser uma possibilidade, pode, mas é muito pequena, né? Então, vamos entender o que tá por trás de tudo isso, né? Que interessante, Priscila. Eu queria saber de você em relação à medicação. Caramba, deixa eu ver aqui. Os benefícios, os malefícios, se tem benefício contra a ansiedade. Até quando a pessoa tem que ficar tomando? Você poderia falar um pouquinho? Sim, a medicação é um aliado muito bom para psicoterapia. Porque quando a gente fala dos sintomas de ansiedade, se ela estiver muito alta, né? Se a pessoa vive tendo crises, tá sempre não consegue completar as atividades, é importante a medicação, porque vai acalmar, né, a mente, vai diminuir, né, esses neurotransmissores ali e vai facilitar com que a pessoa consiga pensar, né? Então, a psicoterapia vai ajudar com que ela pense melhor, consiga ampliar, entender o que está acontecendo e sem esses sintomas, diminuindo esses sintomas, né? Mas não nesse sentido de muitas vezes a gente toma só o medicamento, não faz psicoterapia e acha que tá tudo bem, né? A gente cala a boca do sintoma ali e continua na mesma situação. Mas não se torna independente da medicação, o paciente? É importante o acompanhamento com o psiquiatra. Por isso tem que ter o acompanhamento. Isso, então a pessoa vai retornando lá e conforme vai tendo a melhora, vai diminuindo a dose, né? Entendi. O que acontece muitas vezes, a pessoa faz o desmame por conta própria. Eu vou parar de tomar o medicamento. Já tô bem, já tô me sentindo bem. E aí só piora, né? Desmame é legal. Esse desmame, assim, o corpo tá acostumado. Poxa, todo dia eu tô me autorregulando com medicamento. Cortei ali. Mas aí pode ser pior quando se corta de uma vez. Com certeza, né? Os sintomas vêm de uma vez também, não vem? Sim, porque você tá mexendo com a mente, né? Com o seu aí tem que voltar tudo de novo, né? Do zero. A mesma coisa de você faz uma cirurgia e você paga ali o antibiótico no meio. Às vezes piora, né? As bactérias ali aumentam, então às vezes o que você tava melhorando piora, retoma tudo de novo o tratamento, a mesma coisa, nossa, sério. É o que eu pensei agora pra descontrair. O médico tá fazendo a operação, aí para no meio e vai embora. Tá costurando, para. Pensei, é a mesma coisa, né? Exatamente. Seria basicamente isso, né? Volta aqui, continua aqui. Não, eu tô indo embora. É importante. Aí o psiquiatra vai diminuindo a dose aos poucos pra você não sentir tanto também. E tem todo o momento certo, né? De você fazer esse desmame adequado. E se o paciente estiver fazendo bem com o acompanhamento do psiquiatra, né?
Isso. Ele pode passar a não usar mais a medicação? Pode sim. Então, a intenção é que você não fique dependente da medicação, né? Que, pensando no transtorno de ansiedade, tem pessoas que para com as crises, né? Melhora, entende ali o motivo, né? E aí não precisa mais da medicação, já consegue se autorregular sem a medicação. Aí não parando, né? Com atividade física, com alimentação, sim, né? Outras formas, que é natural, naturalzão. É que, na verdade, é um conjunto, né? Um conjunto de coisas. Por exemplo, fazer atividade, essas coisas, mas não parar com a terapia, né? Porque a terapia, ela é um direcionamento, né? É como se ela fosse um caminho certeiro que você tá seguindo. Não é que o terapeuta não vai resolver seus problemas, mas ele vai te ajudar ele vai te dar opções, né? E você vai seguir uma dessas opções. Aí cabe a você realmente tratar direitinho, seguir direto ou parar com a terapia, né? Mas fazer terapia é tão bom, porque assim, é lavar a alma, não é? Sim. Você se sente com a alma lavada, você se sente como se... Sabe quando a gente toma um banho, a gente relaxa? Quando você faz terapia, é a sensação que você tem. Mas você tem essa sensação com a mente. A impressão que dá é que você tá forte, que você pode enfrentar qualquer coisa, que pode bater em você, que nada vai te derrubar, que você tá se sentindo muito forte. Mas a falta dela é terrível. A falta da terapia é uma coisa terrível, porque é a chance das coisas piorarem ainda mais e de você decair ainda mais, né? Porque você não consegue encontrar apoio, porque a terapia é um apoio, né? Como se fosse uma... Gente, eu lembrei até da tragédia da moça, ela aconteceu agora, porque eu fui pensar em corda, mas é como se fosse uma corda que você ficasse segurando nela. Quando você deixa de fazer a terapia, você solta essa corda e você pode cair em qualquer lugar. Então, acho que por isso que é importante mesmo, né? A gente fazer terapia, não tá legal, procurar um terapeuta, buscar ter uma melhora de saúde mental de todas as formas, para ter uma melhor qualidade de vida, né? Hoje, isso está sendo cada vez mais debatido, a gente está falando muito sobre isso, né? A questão da saúde mental, de ter que procurar ajuda. Hoje, infelizmente, as pessoas, não sei se infelizmente ou felizmente, talvez felizmente, porque tem muitos profissionais agora, então a gente consegue buscar, fica mais fácil de achar. Então, acho que antes era mais difícil até, mas só que a gente precisa buscar, né, ajuda. Não tá legal, tem que buscar ajuda. Não tem que bater de frente com isso, né, Priscila? Verdade. O Brasil é o país com mais pessoas ansiosas, né, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, vários afastamentos, né? Quase 500 mil pessoas afastadas. Muitas pessoas que ignoram, né, os sintomas, acham que tá tudo bem, né? Tem essa rotina de correria, né? São Paulo é muito isso, né? A correria o tempo todo. Você tem que dar uma desacelerada, não tem jeito. Não tem que desacelerar, senão... Porque senão você vai desacelerar no hospital. Aí você vai ter que parar mesmo, sem querer. Exatamente. E na área da saúde, a ansiedade está sendo, assim, recorde, né? Porque os profissionais da saúde estão sofrendo muito, estão se afastando, estão buscando ajuda, porque hoje não é só a questão do profissionalismo, não é só a questão da demanda de pacientes que tem que atender, mas agora até violência física os profissionais da saúde estão sofrendo, familiares que se revoltam com uma coisa e outra, com um médico e vai para cima da enfermagem. Eu tenho visto tantos casos assim de enfermeiros e técnicos sendo agredidos dentro do hospital, porque o médico não atendeu devidamente o paciente, e aí a família acha que elas têm que fazer alguma coisa, e na verdade muitas vezes elas já estão fazendo, mas elas não têm mais o que fazer quanto a isso. Aí já começa a dar um quadro de ansiedade, depressão, ficam afastados. É difícil mesmo, é uma situação complicada. A gente está vivendo um momento crítico aí mesmo. Caramba, Priscila, o papo tá tão bom, mas estamos quase encerrando. Que conselho você daria aí? Uma mensagem?
Em primeiro lugar, qual que é o... Fala o Instagram dela aí, André. Vou passar aqui para o pessoal que quiser procurar aí a Priscila, né, nas redes sociais, principalmente no Instagram. O Instagram dela é psi_Priscila Dias, tá? Não sei se depois dá para deixar escrito. Se puder deixar escrito, seria bem bacana para o pessoal poder procurar a Priscila no Instagram, seguir a Priscila. Ela tem... Eu até falei no início, a gente não... Mas ela falou aqui um pouquinho sobre isso. Ela tem um e-book, gente. Ela tem um sitezinho dela, vocês vão achar lá no Instagram dela. Ela tem um e-book que se chama Ansiedade na Gestação. Então, é muito interessante, tá? Vocês buscarem por esse e-book, né? É bacana, porque a gente tem que realmente entrar dentro desse assunto. Se você conhece alguma gestante que sofre já de ansiedade, eu acredito que esse e-book vai ajudar bastante, porque é um tema específico, né? Então, o Instagram dela é psi_Priscila Dias, tá? André, o que eu gostei da Priscila é que ela vai direto ao ponto. Não tem enrolação. Enchendo linguiça, tem que falar o que tem que falar e já era. Então, Priscila, aí dá um conselho para as pessoas que sofrem de ansiedade. O que você diria para essas pessoas aí, por favor? Um conselho seria olhar para você com amor, sabe? Com carinho, né? Acolhendo. Porque muitas vezes a gente se cobra tanto, né? A gente tá numa sociedade de muita cobrança, de muita competição, né? De se olhar com carinho, de pensar em que momento eu tô me cuidando, em que momento eu consigo me dar um bem-estar, né? Será que 1 horinha, 2 horinhas no dia só pra mim? Ter amor próprio, né? Amor próprio. Cuidado, né? E tá sempre olhando, né? Sempre ali atento aos sinais, né? De ansiedade. Entender quando que é uma ansiedade normal, né? Natural do ser humano e quando que é patológica, quando tá te fazendo mal, né? O quanto que a ansiedade tá te fazendo bem e mal. Né? Então, seria muito importante. Priscila, obrigado pela participação. Que Deus te abençoe grandemente. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser compartilhar, curtir aí o vídeo. Hoje foi bem gostoso. Então, obrigado, Priscila. André, obrigado, valeu pela participação. Imagina, obrigada, Priscila. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado, gente. De nada, fiquem na paz, gente. Até o próximo episódio aí. Tchau, tchau. Até valeu. Até o próximo. Tchau.